Olá pessoal, vamos dar início a uma aula a respeito de áreas das figuras planas. A área das figuras planas é um calhamaço de fórmulas que nós temos que memorizar, infelizmente. Boa parte delas vai nascer do desenho, observando calmamente a multiplicação das medidas da base, da altura. No caso, nós temos aqui primeiramente o retângulo. Base vezes altura, definindo sua área. A vezes B. Perceba que aqui no retângulo, obrigatoriamente, os ângulos devem formar 90 graus. Isso são propriedades importantes também. No caso do quadrado, nós temos todos os seus lados equivalentes, que eu chamei de L, e que a área vai ser a multiplicação também, da base vezes a sua altura. Só que no caso, é L ao quadrado. A área do paralelogramo, dado uma figura geométrica como essa, com este segmento paralelo ao de cima e este segmento paralelo ao do lado, ou seja, a sua base são paralelas e as suas diagonais aqui são todas paralelas. Nós podemos traçar uma altura que começa do ponto de cima até a parte mais baixa, formando 90 graus. Essa altura multiplicada pela base também definiria uma área base vezes altura. Não há necessidade de puxar outro segmento, senão uma reta perpendicular à base, formando 90 graus. Agora vamos a outras figuras geométricas. A área do losango, por exemplo, figura essa que é definida por segmentos paralelos, com a mesma medida, lado, lado, lado e lado. Porém, nós temos angulações aqui que não formam 90 graus. Esses segmentos, chamados as diagonais, a diagonal menor, Dzinho, e a diagonal maior, Dzão, quando multiplicadas e divididas por 2, resultariam na área do losango. Essa área do losango nasce da soma de duas áreas de triângulos. Nós temos aqui uma base Dzão e uma altura, que é L sobre 2. D sobre 2. Então, Dzão vezes Dzinho sobre 2, mais outro Dzão e Dzinho sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Resultado, você tem essa multiplicação das diagonais dividida por 2. No caso do trapézio, muito utilizado, a sua fórmula precisa das notações da base maior e da base menor. Todo trapézio vai ter uma base maior e uma base menor. Da base menor até a base maior, nós temos que traçar uma reta perpendicular à base, formando 90 graus, portanto, isso definiria a altura, que é o que nós precisamos para calcular a área do trapézio. Base maior mais base menor vezes altura, tudo dividido por 2. A área do triângulo, clássico triângulo, base vezes altura dividido por 2. Note que aqui nós temos um triângulo com uma altura interna à sua figura. E é importante ressaltar que existem figuras geométricas onde o triângulo ele é obtuso, com um ângulo maior que 90 graus. E nós devemos traçar a altura partindo deste vértice até a linha base da sua altura. A linha que define a base e a altura do triângulo, do vértice até a linha da base. Essa altura está por fora do triângulo. A base está aqui fora e a altura também. Portanto, dessa forma nós conseguimos não nos confundir com triângulos obtusos. Mas, no geral, os triângulos são agudos, a forma será sempre a mesma. E, particularmente, aqui o mais importante da aula, a área de um triângulo equilátero. Nós temos os 3 lados iguais, e aqui a definição da altura, uma reta perpendicular à base. Portanto, base vezes altura dividido por 2. Seria essa a definição da área. Mas a altura de um triângulo equilátero pode ser calculada usando senos e cossenos e chegar a esse valor de raiz de 3 sobre 2, que quando colocado na fórmula, fica lado, que é a base, vezes a altura, que é lado raiz de 3 sobre 2.
Tudo isso dividido por 2. E a área do triângulo equilátero fica lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tanto a altura, lado, raiz de 3 sobre 2, quanto a área, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, são importantíssimos e devem ser memorizados. Vamos para a próxima aula, gente?